Precisa pintar esse microfone também, tá lá ou não? Já está. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Quero, uma vez, fazer uma saudação a você que nos acompanha nesse nosso curso bíblico, nessa nossa iniciativa durante esses tempos em que todos nós estamos reclusos. Vamos aproveitar para crescer um pouco na nossa fé e no conhecimento da Palavra de Deus. Na semana passada, nós transmitimos o primeiro encontro desse nosso curso bíblico, no qual nós abordamos a Sagrada Escritura enquanto literatura. Ou seja, é lógico que todos nós afrontamos a Bíblia como um texto sagrado, ou Palavra de Deus. Agora, esta Palavra de Deus, ela se reveste de uma roupagem humana, esse jeito de se expressar que é natural, que é típico dos seres humanos. Pois bem, hoje nós vamos dar continuidade a esse enfoque da Palavra de Deus enquanto literatura, enquanto gênero literário, mas para tanto nós vamos nos servir do bloco que podemos dizer que é o coração da Sagrada Escritura, ou seja, nós vamos partir dos Evangelhos. Estes textos que narram para nós a vida, os ensinamentos e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, é evidente que todos nós procuramos alimentar a nossa fé, a nossa espiritualidade, através do texto sagrado. Entretanto, se nós desconsideramos certos elementos que são importantes, que devem ser levados em conta quando tomamos o texto da Sagrada Escritura, nós corremos o risco de não entender absolutamente nada daquilo que nos diz o texto. Há muitos que pensam que, inclusive, o texto quase que caiu do céu desta forma, encadernado, quando nós temos. Quando, na verdade, meus amados, por detrás desse texto, existe um longo processo de elaboração, de pregação, de amadurecimento na fé de uma comunidade. E isso daqui nos ajuda a entender justamente este texto que nós temos nas mãos. Então, esse longo processo de gestação do texto sagrado, ele tem por objetivo, no caso dos evangelhos, transmitir uma verdade fundamental, que é a verdade a respeito da ressurreição de Jesus. Ou seja, o texto dos evangelhos quer despertar em nós esta atitude de fé, que é uma resposta que o homem dá à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, existe um longo processo de ensinamento que vai desde a ressurreição de Jesus até o momento em que o texto começou a ser colocado por escrito. Quando Jesus deixa essa missão de pregar o Evangelho aos seus apóstolos, Jesus não recomenda que os apóstolos escrevam absolutamente nada, assim como nem ele escreveu. Ele diz aos apóstolos: ide por todo o mundo e pregai e anunciai o Evangelho. O que os apóstolos desenvolveram com grande fidelidade a Jesus. Pois bem, só que com o passar do tempo, foi surgindo essa necessidade de se fixar o texto, de dar às comunidades um alimento mais sólido, mais seguro, até porque diversas outras opiniões, diversas outras narrativas não tão seguras assim começavam a surgir. Então, só num estágio posterior é que esses textos foram colocados por escrito. O que nós temos antes, portanto, é esse longo processo de pregação oral da comunidade cristã. E esta formulação, ela ia se enriquecendo na medida em que a comunidade ia amadurecendo a sua fé.
Antes de tudo, nós precisamos considerar uma realidade fundamental. O cristianismo não nasce de uma doutrina. O cristianismo nasce de uma pessoa, de um acontecimento histórico, a pessoa de Jesus Cristo, de Jesus de Nazaré. Ele que caminhou na Palestina, esse personagem histórico que nasceu no tempo, naquele contexto da Palestina do século I. A partir da sua morte e ressurreição, as comunidades cristãs é que vão começar a refletir a respeito da sua pessoa. E muito tempo depois é que surgirá a doutrina. Então vejam que às vezes a gente confunde o cristianismo como se fosse simplesmente uma doutrina. Não. A doutrina é um passo posterior. A doutrina é resultado do amadurecimento na fé da comunidade. É quando a comunidade cristã precisa traduzir em palavras esta sua fé na pessoa de Jesus Cristo. Pois bem, até chegarmos ao texto escrito, nós vamos percebendo justamente esse processo de amadurecimento pelo qual passa a comunidade. E esse processo de amadurecimento se expressa de modo privilegiado a partir de 3 modos de se ensinar esta vida e os ensinamentos de Jesus, sobretudo a sua ressurreição, paixão, morte e ressurreição. Quais são essas 3 formas de ensinamento privilegiados da comunidade cristã? A primeira delas é o querigma, a segunda é a didaqué e a terceira é a didascalia. São palavras, são termos gregos e depois nós vamos, na medida em que formos comentando cada um deles, vocês vão ver que não tem nada demais. Mas são termos que se consagraram, inclusive, na teologia. O primeiro passo, e é aí que vai surgir o Evangelho, quando a gente pensa que os evangelistas são esses que começaram a escrever as suas obras, como, por exemplo, São Mateus. Ele se senta e finalmente escreve o seu Evangelho a partir lá do capítulo 1, né? Início do Evangelho, livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá. Não, na verdade, o Evangelho não nasce aqui. Isso daqui certamente foi a última parte a ser acrescentada no Evangelho. O coração do Evangelho, ele nasce, o ponto fundamental do Evangelho é justamente a narrativa da paixão, morte e ressurreição de Jesus. É isso que nós entendemos por querigma. A palavra querigma vem do verbo querisso, que significa anúncio. E o que os primeiros cristãos anunciavam? Anunciavam justamente a ressurreição de Jesus. Era a única coisa que era necessária crer para que alguém se tornasse cristão naquele tempo. Ou seja, você crê na ressurreição de Jesus? Você crê que aquele que foi morto sob Pôncio Pilatos, ele está vivo? Então, se você crê, você evidentemente é um cristão. E a gente pode pensar, mas só isso é que é necessário para ser cristão? Bom, de fato é. É evidente que crer na ressurreição não significa simplesmente crer numa ideia abstrata. A crença na ressurreição comporta também uma mudança da própria vida do fiel. Porque crer na ressurreição significa que eu entro em comunhão com o ressuscitado. Significa que esta vida que o ressuscitado possui em plenitude, ela me será transmitida. E justamente por causa disso, eu devo viver de uma maneira adequada. Pois bem, então, uma vez que esta fé era despertada nas pessoas, ou seja, eu creio que de fato Jesus ressuscitou, então o querigma tinha cumprido a sua missão. Agora podemos parar por aqui? É evidente que não. A comunidade cristã, depois que os fiéis admitiam, acreditavam, aceitavam esta mensagem da ressurreição de Jesus, a comunidade cristã convidava os fiéis a darem um passo adiante. E aí que entra a segunda forma de pregação, que é a didaqué. A palavra didaqué vem do verbo didasco, que significa ensinar. Então, didaqué é o ensinamento. Então, depois que eu me convenci a respeito desse mistério da paixão, morte, sobretudo da ressurreição de Jesus, agora eu começo a olhar para o restante do Evangelho.
Afinal de contas, o que Jesus fez? O que ele ensinou? Então era a pergunta que de fato os fiéis eles se faziam. E é nesse sentido que vai surgir esta segunda etapa da pregação cristã, que nós chamamos de didaqué. É o que nós entendemos quase como um nosso catecismo, ou seja, é um ensinamento doutrinal mais profundo, mais sólido, é esse material mais sólido, essa comida mais sólida que a comunidade cristã oferecia aos fiéis que já tinham abraçado a fé no ressuscitado. E o terceiro modo de se oferecer à pregação, como eu dizia, era a didascalia. Muitos judeus, eles tinham se convertido ao cristianismo. E no primeiro momento, era muito natural que os próprios cristãos usassem as mesmas técnicas de se interpretar as escrituras que os judeus adotavam. De modo que, assim como os judeus tinham esse costume de explicar aquelas passagens mais obscuras da doutrina, da escritura, assim também os cristãos adquirem esse costume. Portanto, a didascalia, a palavra didascalia vem de didasco, que é ensinar. Esse ensinamento que é oferecido aos cristãos. É esse método didático que permitiu acomodar a mensagem cristã a determinadas realidades. Por que eu digo isso? Porque não basta simplesmente anunciar a fé no ressuscitado. É também importante eu considerar quem eu tenho diante dos olhos. Vejam, hoje, nós, se vamos falar de Jesus para um grupo de jovens, nós usamos uma certa linguagem. Às vezes, vamos nos preocupar com certos temas que dizem respeito à vida do jovem. Se eu falo para crianças, eu tenho que adaptar, inclusive, a minha linguagem para que a mensagem seja corretamente compreendida. Se eu falo, por exemplo, numa missa dominical, eu tenho de pensar que ali eu tenho, seja pessoas maduras na fé, seja pessoas que estão simplesmente de passagem e não têm absolutamente nada de fé. Então vejam que o público que eu tenho diante dos olhos é muito importante, porque dele vai depender o jeito de eu anunciar o Evangelho. Então, quando nós pensamos em didascalia, é este ensinamento adaptado às circunstâncias. Eu falo para que aquele público concreto que eu tenho diante dos olhos, ele perfeitamente compreenda a minha mensagem. E nesse sentido, vejam, é muito mais coerente nós entendermos por que nós temos 4 evangelhos. Olha, vejam, se o evangelho é essa mensagem do anúncio da morte, da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus, objetivamente bastaria um. Porém, vejam, esses evangelistas, eles eram sobretudo pastores. Eles eram homens preocupados com as suas comunidades. E quando eu falo comunidade, eu penso este grupo de carne e osso, de homens e mulheres com problemas reais, com as suas dificuldades a enfrentar. Então, cada evangelista terá uma ênfase própria, procurará responder questões específicas. E um evangelho vai, às vezes, enfatizar um aspecto da vida de Jesus e o outro não. Então, por que isso? Porque essas diferenças que nós encontramos nos evangelhos, isso se deve, sobretudo, a esta adaptação, a esta acomodação da mensagem ao público, ao auditório que os evangelistas tinham diante de si. Bem, obviamente, quando eu penso em didaqué, quando eu penso em querigma e quando eu penso em didascalia, eu não estou compartimentando esse conteúdo. É lógico que na didascalia, no ensinamento, eu posso ter eventualmente alguma referência ao querigma. É evidente que essas coisas se misturam. Eu não posso dissecar aqui como eu faria com um cadáver, né? Fazer uma necrópsia. Não tenho como fazer isso. Ou seja, na pregação oral, essas coisas se misturam. E isso acabou entrando aqui no texto sagrado. De modo que é importantíssimo nós considerarmos essas formas, essas modalidades de pregação,
para que eu compreenda o texto sagrado. Porque cada modalidade se destina a um público específico. Vejam, quando eu falo de querigma, eu falo de pessoas que não tiveram nenhum contato com a fé cristã. São pessoas que estão ainda sem conhecer Jesus e a partir deste anúncio podem responder a ele com fé ou não. Quando eu falo em didaqué ou didascalia, eu já penso em pessoas que já têm a fé no coração, já aderiram a Jesus, estão recebendo alimento mais sólido, estão aprofundando a sua fé, ou seja, eu estou falando para pessoas já convertidas, para membros da comunidade cristã. Então, eu discernir o que é querigma, o que é ensinamento, isso é muito importante porque o público, obviamente, eu tenho de ter esse público diante dos olhos. E vejam que nesse sentido, a igreja, ainda hoje, ela não pode abrir mão dessas três dimensões. Lamentável, quando a gente prioriza um em detrimento de outro, o que acontece é que a formação cristã acaba ficando capenga. Então, se eu simplesmente faço o anúncio do querigma, ou seja, Jesus morreu por você, mostro este lado amoroso de Jesus, como nosso amigo, como aquele que de fato deu a vida por nós, tudo bem, esse é o primeiro passo. Mas e depois? Se depois eu não chego com a didascalia, se depois eu não chego com a didaqué, ou seja, com a catequese, vejam que o processo ele está truncado. Então, a igreja sempre se preocupou, e os evangelhos são prova disso, em dar esta formação integral aos seus membros. De modo que nós, hoje, precisamos considerar justamente essas três dimensões da pregação cristã. Nesse primeiro dia, que nós tomamos o texto do Evangelho para considerar, nós vamos falar simplesmente da primeira etapa. Vamos falar do Evangelho enquanto querigma, ou seja, de Jesus até o querigma. Antes de falar a respeito disso, é importante a gente considerar que nós estamos, portanto, analisando, estudando uma etapa que é anterior à escrita dos evangelhos. O que eu estou dizendo a vocês é que antes de o evangelho ser colocado por escrito, a comunidade cristã, durante muitos anos, pregou a respeito de Jesus. Pensem, por exemplo, que Jesus ele morre por volta dos anos 30 da era cristã. E o primeiro evangelho, que ao menos nós temos, acreditamos que tenha sido escrito, é o evangelho de Marcos, por volta do ano 68. Então vejam que nós temos aqui 38 anos de quê? Não é de vazio. O que nós temos aqui são 38 anos de pregação oral. É a igreja que fala de Jesus, que anuncia Jesus, que amadurece a sua reflexão a respeito de Jesus. Então é fundamental nós considerarmos essas modalidades de pregação para entendermos que o que nós estamos falando agora nesse momento é justamente esta etapa que é anterior à escrita do Evangelho. Então nós estamos refletindo justamente nesse período aí dos 38 anos de pregação da igreja. Obviamente que essa reflexão ela é feita em âmbito primeiramente científico. Em âmbito científico houve aqueles que de fato chamaram a nossa atenção para essa pré-história do texto bíblico. Antes de termos o Evangelho como essa obra literária, de princípio, meio e fim, surgiram várias coleções, surgiram várias histórias a respeito de Jesus que eram contadas na comunidade, até que finalmente elas foram agrupadas nesses volumes que nós conhecemos. É óbvio que quem lê os evangelhos com critérios meramente históricos, ou seja, se eu leio o evangelho, por exemplo, os milagres de Jesus, e acho que a preocupação dos evangelistas é simplesmente me dar uma informação histórica a respeito daquilo que aconteceu lá no século I,
simplesmente eu não estou entendendo absolutamente nada daquilo que o evangelista está querendo me comunicar. Quando eu considero o evangelho, eu preciso entender que o evangelista quer que eu vá para além do seu texto. Já a história, ela não é um fim em si mesma. Quando os evangelistas escreveram, ou quando os evangelistas narraram alguma coisa a respeito de Jesus, eles queriam que a nossa fé se baseasse em algo menos palpável do que esses dados históricos. Mas algo muito mais sólido do que simplesmente a história fria. E em que os evangelistas queriam que a nossa fé se pautasse? Na verdade, não apenas os evangelistas, as primeiras gerações cristãs queriam que a nossa fé se pautasse neste acontecimento da ressurreição de Jesus. Vejam que eu estou falando de acontecimento. Então, num primeiro momento, nós temos a pessoa de Jesus de Nazaré, que vem e prega a respeito do reino de Deus. É evidente que os apóstolos não entenderam muitas coisas que Jesus tinha dito e tinha feito. Porém, após a ressurreição de Jesus, eles começaram a olhar para tudo aquilo que eles tinham vivido e experimentado com uma luz completamente nova. Puxa vida, desde sempre ele foi isso que agora nós conseguimos ver. Antes nós não tínhamos essa percepção, mas agora, com essa ajuda da ressurreição de Jesus, com a luz da ressurreição, nós conseguimos ver a figura de Jesus de Nazaré com uma outra perspectiva. Pois bem, uma coisa é a pregação de Jesus. A partir do momento da ressurreição, os apóstolos começam a anunciar o ressuscitado. Começam a anunciar que aquele Jesus que morreu sobre Pôncio Pilatos, ele está de fato vivo. Este é o anúncio fundamental da igreja. E obviamente, como diz São Paulo, se nós não acreditássemos neste acontecimento fundamental para a nossa fé, que é a ressurreição de Jesus, a nossa fé seria vã. A ressurreição é o que dá consistência à nossa fé. Então, quando pensamos no cristianismo, quando pensamos naquilo que Jesus fez por nós pensamos justamente naquilo que estamos, inclusive, para viver na próxima semana. É o mistério pascal de Jesus, a sua morte e ressurreição. Não somente a sua morte de fato nos livra do pecado. Agora, se fosse somente a morte, seria uma obra incompleta. É a ressurreição de Jesus que nos comunica esse dom de Deus. É a ressurreição de Jesus que nos faz filhos de Deus. Então, a redenção do homem acontece justamente neste acontecimento fundamental que é a Páscoa de Jesus. Então, mais do que um milagre extraordinário, a ressurreição de Jesus é este acontecimento que dá sentido à nossa fé. Vejam que nós não podemos entender a ressurreição como uma simples reanimação corporal. No último domingo, nós tivemos a oportunidade de ler na Santa Missa o texto da ressurreição de Lázaro. O que nós ouvimos foi justamente a Jesus que fez esse milagre extraordinário, sem dúvida alguma, mas de conceder esta vida física a Lázaro. Mas vejam que depois de um tempo, Lázaro tornou a morrer. Então, nós falamos de ressurreição de Lázaro, mas é um termo evidentemente impróprio. Não é? Por isso que, inclusive, alguns autores falam de ressuscitação ou de reanimação de Lázaro. Por quê? Porque Lázaro não entrou na vida definitiva. Ele foi colocado de novo na vida, nesta nossa vida, cheia de limitações, não é? Para morrer novamente. Mas aquilo que aconteceu com Jesus é algo completamente diferente. Ele não ressuscitou para morrer. Quando Jesus ressuscita, essa vida divina entra de modo pleno em sua pessoa, de modo que nele, inclusive, nós cristãos, nós que aderimos a ele, podemos possuir esta vida da qual ele é o Senhor. Existe, evidentemente, uma tendência que não é nem moderna, né,
de considerar a ressurreição de Jesus como uma narrativa quase que mitológica, como se fosse uma história da carochinha. Inclusive, no século XVIII, nós temos um autor alemão que falava que o cristianismo nasceu de uma fraude. Ou seja, os apóstolos, terminado ali depois da Sexta-feira Santa, quando Jesus morre como um fracassado, eles roubaram o corpo de Jesus e inventaram essa história da ressurreição. Então o cristianismo nasceu de uma fraude. É o que dizia esse teólogo liberal protestante. Porém, é evidente que essa teoria, que hoje em dia, inclusive, muitos aceitam. Muitos acham que a narrativa da ressurreição de Jesus é uma narrativa meramente figurativa. Mas vejam que essa história de fraude, ela funciona apenas na teoria, mas na prática não funciona. Porque a história mostra que todos os apóstolos, ou quase todos, pelo menos, deram a sua vida por causa de Jesus. Vejam, eu consigo sustentar uma mentira até certo ponto. Mas se eu tiver uma faca no pescoço, a mentira acaba ali. Eu não seria louco o bastante de dar a minha vida por uma mentira que eu mesmo inventei. Então, os apóstolos não. Eles estavam tão convencidos da ressurreição de Jesus, porque afinal de contas eles tinham feito a experiência com o ressuscitado. Eles não hesitaram em dar a sua vida para proclamar a fé na ressurreição do Senhor. Então vejam que considerar a narrativa da ressurreição de Jesus como um mito, como algo que se opõe à verdade, é uma tendência moderna, mas evidentemente não se sustenta na história. Historicamente falando, nós vemos homens que de fato estavam dispostos a arriscar a sua cabeça para professar a sua fé nessa verdade fundamental. Isso que dá consistência à nossa fé cristã. Então, é lógico que os apóstolos, ao narrarem a ressurreição de Jesus, eles vão tentar traduzir em palavras aquilo que é indizível. Então, vejam que a ressurreição de Jesus é um acontecimento escatológico. É um acontecimento que ultrapassa esse nosso limite de espaço, de tempo, ultrapassa as nossas capacidades de compreensão da realidade, dessas realidades transcendentais. Então, o que nós temos ali nas narrativas da ressurreição? Temos um esforço sobre-humano dos apóstolos de traduzirem em palavras um acontecimento que excede essa nossa realidade. Por isso que nós vamos ver ali em alguns textos, por exemplo, os apóstolos quase que estranhando a pessoa de Jesus. É o caso dos discípulos de Emaús, que caminham com ele todo um dia e não o reconhecem. É interessante isso. Não o reconhecem. No capítulo 28 do Evangelho de Mateus, quando Mateus narra a ascensão de Jesus na Galileia, os apóstolos estão ali inclinados em adoração diante de Jesus que sobe aos céus. Mas é interessante que o evangelista diz que ainda assim alguns não acreditavam. Ou então o próprio João, que no capítulo 21 do seu evangelho, ao narrar aquela pesca milagrosa ali de Jesus, que está na praia, esperando os seus discípulos arrastarem a rede com os peixes, depois de terem comido, uma anotação interessantíssima que São João faz, eles sabiam que era Jesus, muito embora não o reconhecessem muito bem. Vejam, na verdade, o que os evangelistas estão fazendo? Eles estão revestindo de roupagem humana uma experiência que ultrapassa essa nossa realidade. Agora, é óbvio que ela se fundamenta na história. É um acontecimento. E é este acontecimento que, de fato, dá consistência à nossa fé. Pois bem, é difícil a gente tentar descobrir em que consistia este anúncio primitivo da comunidade, muito embora alguns textos tenham chegado até nós. Dois textos de modo particular, hoje,
eu gostaria de tomar com vocês. Curiosamente, esses dois textos não estão nos evangelhos. Como eu disse a vocês, os evangelhos refletem um estágio posterior da comunidade. Eles são o resultado de anos e anos de pregação e reflexão da comunidade cristã. Mas nós temos alguns textos que parece que conservam justamente este aspecto primitivo da pregação cristã nos primeiros anos, logo após a ressurreição de Jesus. O primeiro desses textos nós vamos encontrar na primeira carta aos Coríntios. Acho que vocês conseguem ler esse texto. Deixa eu ver se consigo colocar para vocês. Ok? Então, ajudo que vocês estejam lendo esse texto comigo. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, que é um texto escrito por volta dos anos 40, 50 aproximadamente, não é? São Paulo fala no capítulo 15 a respeito desta convicção do fato da ressurreição de Jesus. São Paulo não está inventando nada de novo. São Paulo faz questão de dizer que ele está transmitindo aquilo que recebeu. Recebeu de quem? Recebeu da comunidade, daquilo que os outros já diziam a respeito de Jesus. Vejamos aqui esse texto. Transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Em seguida, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, enquanto alguns já adormeceram. Posteriormente, apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu também a mim como a um abortivo. Bem, esse texto que nós acabamos de ler, vejam que ele conserva um traço bastante primitivo. São Paulo herdou essa profissão de fé primitiva da comunidade cristã. E em que consiste essa profissão de fé? Em primeiro lugar, São Paulo dá uma atenção, uma importância muito grande ao fato da morte de Jesus. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado. Agora, não para aqui. A partir desse momento, São Paulo começa a descrever uma série de aparições que Jesus, esse Jesus que morreu, que foi sepultado, ele apareceu. Ele apareceu a Cefas, aos 12, a mais de 500 irmãos, a Tiago, a todos os apóstolos e, por fim, a mim. Agora vejam, é lógico, para ele aparecer, precisa de um elo aqui que faça esse nexo entre a morte e as aparições. E qual é esse elo da corrente? É justamente a ressurreição de Jesus. São Paulo, então, está convencido deste fato da ressurreição. E vejam, São Paulo faz aqui uma relação de inúmeras testemunhas do ressuscitado. Isso daqui não se trata de uma alucinação coletiva. Isso daqui não se trata simplesmente de uma impressão bacana que a comunidade cristã teve, como inclusive alguns teólogos já chegaram a afirmar, não, os apóstolos foram lá do túmulo e sentiram uma coisa boa. Não se trata disso. Se trata de um dado objetivo. Ele morreu, foi sepultado, mas está vivo. Ele ressuscitou. Esta é a verdade fundamental que, de fato, possibilitava que de uma pessoa se tornasse, de fato, cristã. A adesão a esta verdade. E esta verdade da ressurreição de Jesus também será extremamente enfatizada num outro texto que todos nós conhecemos muito bem, que é o texto de Pentecostes. Nós podemos dizer, sem dúvida alguma, que a igreja, não é que ela nasce em Pentecostes. De fato, ela nasce na cruz de Cristo, mas a igreja se manifesta em Pentecostes. É ali que, pela primeira vez, os apóstolos, revestidos com esta força do alto, eles começam a proclamar destemidamente as maravilhas de Deus. Em geral, quando nós lemos o texto de Pentecostes, nós costumamos parar em certos detalhes, né? Paramos ali naqueles detalhes
da glossolalia, ou seja, os apóstolos que falavam em línguas diferentes, e paramos naquele detalhe das línguas de fogo. Só que parar aí significa ficar simplesmente nas beiradas do texto. São Lucas, ele é, antes de tudo, um historiador. Ele tem uma atenção especialíssima pela história. Então, ele, ao narrar Pentecostes, ele narra com categorias que o povo já conhecia muito bem, e ele extrai essas categorias, essas imagens do Antigo Testamento. Então, vejamos o texto de Pentecostes, esse texto de Atos 2, quando São Lucas, que é o escritor dos Atos, narra aí essa efusão do Espírito. O texto do capítulo 2 de Atos diz: tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Aqui alguns detalhes são importantes para nós. Este ruído, este barulho, esse tremor. Por que isso? Porque nas manifestações de Deus no Antigo Testamento, nós vamos encontrar essas mesmas imagens. Lá no capítulo 19 do Êxodo, quando Moisés sobe o Sinai para receber as tábuas da lei, a montanha parece tremer, parece fumegar. Então, assim como as manifestações de Deus no Antigo Testamento, elas tinham esses sinais, esta manifestação no dia de Pentecostes, ela também trará, ou seja, Deus está agindo na história. É isso que Lucas quer nos mostrar. Pois bem, versículo 3: apareceram-lhes então línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimissem. Vejam que o conteúdo aqui dessa manifestação divina é justamente a comunicação do Espírito Santo. Deus concede o Espírito àqueles homens que estavam amedrontados, intimidados depois da morte de Jesus. E é interessante o modo como o Espírito se manifesta no dia de Pentecostes. Aqui se fala de línguas. E por que línguas? Porque justamente a língua é o órgão da fala, é o órgão da comunicação. E a partir desse momento, os apóstolos vão anunciar, eles vão estar capacitados para proclamar as maravilhas de Deus. Aqui se fala de línguas de fogo. O fogo também, de modo particular no Antigo Testamento, é um dos sinais da manifestação de Deus. Pensem, por exemplo, em Êxodo 3, aquela manifestação de Deus na sarça ardente, a sarça que se queimava, mas não se consumia. E em diversas passagens do Antigo Testamento, quando Deus se manifesta, temos essa presença da luz, do fogo. Aqui nós temos a manifestação por excelência de Deus. Então, daí, essas línguas de fogo que se repartem sobre os apóstolos para capacitá-los a proclamar estas maravilhas de Deus. Então, a língua, por ser o órgão da fala. E o texto continua dizendo que achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos vindos de todas as nações que há debaixo do céu. Estupefatos e surpresos diziam: não são acaso galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um de nós no próprio idioma em que nascemos? E aqui, nesse sentido, é que se devemos considerar esse fenômeno da glossolalia, né? Que é um fenômeno que nós não temos muitas informações para descrever o modo como de fato isso aconteceu, mas é um fenômeno bastante interessante porque ele não é atestado apenas aqui nesse texto de Atos 2. Por exemplo, quando Pedro vai batizar
Cornélio, temos um novo fenômeno. São Paulo, na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, nos capítulos 12, 13 e 14, ele faz referência ao dom da glossolalia. Mas é interessante que em todas as passagens, este carisma da glossolalia está vinculado a um outro carisma, que é o carisma da profecia. E também aqui em Atos dos Apóstolos, esta relação entre glossolalia e profecia está presente. Por quê? Aí vamos andar um pouco mais adiante no texto dos Atos dos Apóstolos. Depois que os apóstolos receberam o dom do Espírito, Pedro toma a palavra, Pedro de pé, junto com os 11, levantou a voz e assim falou: o que está acontecendo é o que foi dito por intermédio do profeta. Sucederá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão. Então vejam que aqui Pedro, ele traduz este fenômeno da glossolalia, dizendo que é o cumprimento daquilo que Deus já tinha anunciado lá no Antigo Testamento por meio do profeta Joel. Ou seja, quando o Espírito for derramado, será concedido o dom da profecia. E aqui profecia não é falar coisas futuras. O profeta é aquele que fala em nome de Deus. É aquele que anuncia as maravilhas de Deus. Então vejam, quando os apóstolos falam, anunciam, e todos entendem, cada um falar em sua própria língua, vejam que é interessante, que esse texto nos dá a impressão de que é mais um fenômeno de audição do que um fenômeno de fala, inclusive. Todos os escutam falar, cada um em sua própria língua. Por que isso? Porque esta é a vocação da igreja. A vocação da igreja não é viver num gueto. Essa mensagem, este anúncio de salvação, não se destina a um grupinho apenas. Essa mensagem tem de atingir a todos. Então vejam que aqui, neste dia de Pentecostes, a partir de agora, os apóstolos eles saem de maneira destemida para proclamar aquilo que Jesus fez. Então, essa comunicação, o Pentecostes, é a comunicação que Deus quer que os homens façam a respeito dessa força da ressurreição. Então, esse é o primeiro momento. Antes de o Evangelho, então, ser escrito, o que nós temos é justamente o anúncio do querigma. Ou seja, ele morreu, mas está vivo e ressuscitado no meio de nós. E é esta verdade fundamental que dá consistência à nossa fé. Nos nossos outros encontros, nós falaremos justamente dessas outras etapas que antecedem a redação dos evangelhos. Então, hoje falamos de Jesus ao querigma. Na próxima semana, nós falaremos do querigma à didaqué, ou seja, do querigma à catequese. Espero que esse nosso encontro tenha ajudado vocês a refletirem um pouco e a entenderem justamente que esse texto que nós temos nas mãos é o resultado da obra de inúmeras pessoas, do amadurecimento, do sofrimento, das lágrimas, das alegrias de muitas pessoas que deixaram o seu testemunho de fé para que a nossa fé hoje existisse. Que Deus abençoe vocês e que vivam esses dias de quarentena também nesta intimidade, nesse aconchego com a palavra de Deus.